O milionário descobre um segredo chocante após a mendiga fingir ser esposa por meses. Marcelo Albuquerque, o rei da Barra, estava lá, no maior jantar beneficente, champanhe pra cá, risada pra lá, rodeado da nata carioca. Terno Armani, Rolex brilhando, o sorriso de quem não tem um boleto pra pagar. E Dona Teresa, a mãe, impecável, só de olho, conferindo se o filhinho não ia fazer nenhuma besteira. Mal sabia ela, de repente, bum, o castelo de areia desmoronou. No meio do salão, uma gritaria, gente, apontando cochichos venenosos. O motivo? Mariana Silva, que ninguém conhecia, desmascarada. Uma farsa, uma mendiga no meio da realeza. Marcelo sentiu o chão sumir. Aquele golpe baixo, justo ali, na frente de todo mundo. A raiva subiu, quente, queimando. Olhou para Mariana. Ela no canto encolhida, os olhos marejados. E ele, que esperava encontrar uma golpista, viu. Medo. Puro medo. A história era rocambolesca. O pai dela, seu Zé, um cara honesto, precisando de uma grana alta para um tratamento. E ela, desesperada, inventou essa história de casamento para conseguir uma vaga VIP no hospital. Que audácia! Que cara de pau! Dona Teresa quase teve um treco. Eu sabia! Eu sempre soube que essa garota não era a flor que se cheirasse! Gritava histérica. Marcelo respirou fundo. A vontade era de sumir dali, de nunca mais olhar para a cara de Mariana. Mas tinha algo ali que não se encaixava. Uma ponta de curiosidade? Talvez. Um senso de responsabilidade? Quem sabe? O fato é que ele não entregou Mariana. Pelo contrário, bancou. O marido ofendido, a vítima da situação. E resolveu bancar essa farsa por mais um tempo, para descobrir até onde essa história maluca ia dar. A vida virou um inferno. Amigos invejosos, parentes fofoqueiros e ele, no meio, tendo que sustentar uma mentira cada vez maior. Mariana, coitada, se sentia culpada, mas a saúde do seu Zé era a prioridade. Eles viviam um dia de cada vez, pisando em ovos, até que numa noite, em um restaurante chique, a bomba explodiu. Um cara estranho, com cara de poucos amigos, chegou na mesa e sussurrou algo no ouvido de Mariana. Ela ficou pálida, gelada. Marcelo perguntou o que tinha acontecido, mas ela se fechou. Só pediu para irem embora. No carro, a verdade veio à tona. A história do tratamento do seu Zé era só a ponta do iceberg. Mariana escondia um segredo perigoso, que podia colocar a vida do pai dela em risco. E, pelo jeito, a dele também. Que segredo é esse, Mariana? E o que ele tem a ver com meu pai? Perguntou Marcelo, a voz tremendo de raiva e medo. Mariana chorava, desesperada. Eu não posso te contar, Marcelo. Se eu contar, todos nós estaremos em perigo. Mas confie em mim, eu vou proteger o seu Zé, custe o que custar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Que segredo é esse, Mariana? E o que ele tem a ver com meu pai? Perguntou Marcelo, a voz tremendo de raiva e medo. Mariana chorava, desesperada. Eu não. Posso te contar, Marcelo. Se eu contar, todos nós estaremos em perigo. Mas confie em mim.
Eu vou proteger o seu Zé, custe o que custar. Proteção? Do quê? De quem? Marcelo sentia o estômago embrulhar. Aquela garota. Ele mal a conhecia, afinal. E, no entanto, ali estava, envolvido até o pescoço em uma teia de mentiras e segredos. Chegaram em casa em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Marcelo precisava de respostas. E precisava delas agora. Mas Mariana se trancou no quarto, sem dizer uma palavra. A noite foi longa. Um tormento. Marcelo revirava na cama, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça maluco. Quem era aquele cara do restaurante? Que segredo Mariana tanto escondia? E qual era a ligação de seu Zé com tudo aquilo? De repente, um barulho. Um estrondo que fez o prédio inteiro tremer. Marcelo pulou da cama, o coração disparado. Correu para o quarto de Mariana, arrombando a porta. O quarto estava vazio, a janela escancarada. E no chão, o bilhete rabiscado, com a letra trêmula de Mariana. Perdão, preciso fazer isso sozinha. Por favor, não me procure. Desespero, pânico. Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias. Onde ela tinha ido? O que estava acontecendo? Pegou o celular e ligou para Dona Teresa, a mãe. Precisava de ajuda, de conselhos. Mãe, a Mariana sumiu. Ela deixou um bilhete. Disse que precisa fazer algo sozinha. Eu tô desesperado, gritava Marcelo, a voz embargada. Do outro lado da linha, silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. E então, a voz fria e calculista de Dona Teresa. Que bom que ela sumiu, Marcelo. Problema resolvido. Marcelo ficou sem ar. Como assim, mãe? O que você está dizendo? E a bomba explodiu. Eu sei de tudo, Marcelo. Eu sempre soube. A história do seu Zé doente. Tudo invenção. Mariana foi paga para se aproximar de você, para descobrir a verdade sobre o seu pai. Marcelo cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Mas quem pagou? Por quê? A voz de Dona Teresa ficou ainda mais gélida. Quem pagou? Eu, meu filho. Eu paguei. Por quê? A verdade sobre o seu pai é muito mais suja do que você imagina. E Mariana? Ela descobriu, Marcelo sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. A mãe? Envolvida em tudo aquilo? A mulher que ele sempre admirou? A pessoa que ele mais amava? Uma mentirosa. Uma manipuladora. Mas por que, mãe? Que verdade é essa? Dona Teresa suspirou, como se estivesse cansada de carregar aquele fardo. Seu pai, ele não era quem você pensa que era, Marcelo. Ele tinha segredos, muitos segredos. E um deles envolvia a família da Mariana. Um segredo que poderia destruir tudo o que construímos. Marcelo estava em choque. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O pai, um homem íntegro, um exemplo, envolvido em segredos obscuros. E o que você fez, mãe? O que você fez com a Mariana? Perguntou Marcelo, a voz tremendo de medo. Eu apenas a coloquei no lugar dela, Marcelo. Ela sabia demais. E agora, ela não vai contar para ninguém. A não ser que você a encontre antes que seja tarde demais. A ligação caiu. Marcelo ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer. A verdade era um monstro que acabava de ser libertado, e ele estava no meio do furacão. A mãe, uma vilã. O pai, um criminoso. E Mariana em perigo, por saber demais. De repente, um clique, uma lembrança. O cara do restaurante. O cara que sussurrou algo no ouvido de Mariana. Ele se parecia com um antigo sócio do pai. Um cara que sumiu do mapa há anos, depois de um escândalo de corrupção. Marcelo agarrou, o celular discando um número. Precisava encontrar aquele cara. Precisava descobrir a verdade. E precisava salvar Mariana.
antes que Dona Teresa a silenciasse para sempre. A vida que ele conhecia tinha acabado de explodir em 1000 pedaços, e ele não tinha a menor ideia de como juntar os cacos. Mas uma coisa era certa: ele ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. A vida que ele conhecia tinha acabado de explodir em 1000 pedaços, e ele não tinha a menor ideia de como juntar os cacos. Mas uma coisa era certa: ele ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. A primeira coisa foi ligar para o Serjão, seu segurança, brother de fé. Serjão, preciso que você ache um cara, antigo sócio do meu pai, sumido. O nome dele é Walter Moreira. Preciso dele agora. Serjão não questionou, só disse: tô indo. Enquanto Serjão caçava o Walter, Marcelo tentava entender a bomba que a mãe jogou. O pai, um corrupto, Dona Teresa pagando para esconder a sujeira? Não entrava na cabeça. Precisava ver fotos, documentos, alguma coisa que provasse aquela loucura. Começou a revirar o escritório do pai. Pastas e mais pastas, tudo meticulosamente organizado. Nada. Horas se passaram. A noite virou dia. O telefone tocou. Era Serjão. Marcelo, achei o Walter. Tá num galpão abandonado lá em Sepetiba. Mas tem uns caras esquisitos por lá. Sepetiba. Longe pra caramba. Mas não tinha escolha. Pegou a chave da Porsche. Pisou fundo. A adrenalina corria nas veias. Precisava chegar a tempo. Seja lá do que fosse. Chegou no galpão. O lugar era sinistro, caindo aos pedaços. Serjão estava na porta com a cara fechada. Tem uns caras armados lá dentro, Marcelo. Cuidado! Marcelo respirou fundo. Engatilhou a pistola que sempre carregava no carro. Aquele não era o Marcelo milionário da Barra. Era um leão acuado, pronto para defender o que era seu. Entraram no galpão. A escuridão era quase total. De repente, uma voz rouca. Que bom que veio, Marcelo. Estávamos esperando. Walter Moreira saiu das sombras, um sorriso cínico no rosto. Marcelo sentiu um ódio mortal. O quê? Você sabe sobre meu pai, Walter? E o que você fez com a Mariana? Walter riu, uma risada estridente. Seu pai? Ha, um santo. Um santo que adorava uma grana suja. E a Mariana? Digamos que ela descobriu coisas que não devia. Marcelo partiu para cima dele, mas 2 caras fortes o agarraram. Walter se aproximou, o olhar fixo. Sabe, Marcelo, seu pai tinha um segredo que valia milhões, e esse segredo está enterrado com ele. De repente, a porta do galpão se abriu com um estrondo. Uma figura surgiu na penumbra. Era Dona Teresa. Mãe, que você está fazendo aqui? Marcelo estava perplexo. Dona Teresa caminhou até o centro do galpão, o olhar frio e calculista. Eu vim terminar o que comecei, Marcelo. Seu pai era uma ameaça, e agora você também é. Walter sorriu. Dona Teresa, sempre tão pragmática. Foi aí que Marcelo viu, o que realmente viu. Dona Teresa pegou a arma da mão de um dos capangas. Apontou. Não para ele, mas para Walter. Você sabe demais. Walter, e segredos são caros demais. Bang! O tiro ecoou no galpão. Walter caiu no chão, morto. Marcelo estava em choque, paralisado. A mãe? Assassina? Dona Teresa se virou para Marcelo, o olhar marejado. Eu fiz isso por você, meu filho, para te proteger. Me proteger de quê, mãe? Da verdade? Dona Teresa respirou fundo. A verdade é que seu pai não era seu pai, Marcelo. O silêncio era ensurdecedor. Marcelo não conseguia processar aquelas palavras. O quê? Como assim? Dona Teresa se aproximou. A voz baixa, quase um sussurro. Seu verdadeiro pai está bem aqui, Marcelo. Sempre esteve. Ela olhou para Serjão, que estava parado na porta, paralisado. Serjão é o seu pai, Marcelo. Serjão é o seu pai, Marcelo.
O mundo parou. Serjão? Meu pai? Impossível. Olhei para ele, o cara que sempre cuidou de mim, o amigo, o protetor. Aquele olhar, nunca tinha reparado, mas tinha um quê de familiar. De pai, Dona Teresa me encarava, fria. É a verdade, Marcelo. Seu pai, o Albuquerque, era estéril. Precisava de um herdeiro, de um nome para continuar o império. Serjão era nosso amigo, leal, forte e, principalmente, apaixonado por mim. Um nó na garganta, traição, mentira. A vida inteira uma farsa. Senti o chão sumir de novo, a cabeça girando. Serjão não dizia nada, os olhos marejados, a boca tremendo. Você sabia? Perguntei, a voz falhando. Serjão assentiu, devagar. Sempre soube, garoto. Sempre soube. Mas jurei proteger você, sua mãe. Era o meu dever. Dona Teresa se aproximou, tocou meu rosto. Eu fiz o que tinha que fazer. Marcelo, por você, por nós. Seu pai nunca poderia saber a verdade. Ele te amava à maneira dele. Mas a verdade destruiria tudo. Raiva. Uma raiva que nunca senti antes. Uma raiva que queimava por dentro, consumindo cada pedaço de mim. Olhei para Dona Teresa, a mulher que sempre admirei, a mãe perfeita, e vi um monstro. Você mentiu para mim a vida inteira. Você manipulou todo mundo. E o pai, o Albuquerque, ele não merecia isso. Dona Teresa não se abalou, ele teve o que queria. Marcelo, poder, status, um herdeiro. E você teve uma vida de luxo, sem preocupações. Todos nós ganhamos. Não, não era verdade. Eu não tinha ganhado nada. Tinha perdido tudo. A família, a identidade, a confiança. Tudo uma mentira. De repente um barulho, um clique. Dona Teresa apontou a arma para mim. Chega, Marcelo. Você sabe demais agora, e eu não posso arriscar. Serjão se jogou na frente, protegendo-me. Não, Teresa, não faz isso. Bang! O tiro acertou Serjão em cheio. Ele cambaleou, caindo nos meus braços. Sangue, muito sangue. Serjão, não, aguenta firme. Ele tossiu, com dificuldade. Olhou para mim, um sorriso fraco nos lábios. Cuida dela, garoto. Cuida da sua mãe. E fechou os olhos. Serjão, meu pai, morto. Para me proteger da minha própria mãe. A loucura tinha atingido um nível inimaginável. Dona Teresa me encarava, a arma ainda na mão, os olhos fixos, frios. Ela ia atirar. Eu sabia. Mas de repente um grito agudo, desesperado, vindo de fora do galpão. Marcelo, socorro, eles vão me matar. A voz era da Mariana. Dona Teresa hesitou. Olhou para a porta, indecisa. A chance que eu precisava. Me joguei em cima dela, derrubando-a no chão. A arma voou para longe. Travamos uma luta violenta, desesperada. Dona Teresa era forte, decidida, uma força da natureza. No meio da confusão, uma sirene. Polícia. Estavam chegando. Dona Teresa me empurrou com força, levantando. Correu em direção à porta, sumindo na escuridão. Mariana. Precisava salvá-la. Saí correndo do galpão, em direção ao grito. E o que vi me paralisou. Mariana estava amarrada a uma árvore, cercada por 2 homens. E no meio deles, meu pai, Albuquerque, vivo, com um sorriso no rosto. Não podia ser. Não tinha como Albuquerque vivo. Depois de tantos anos, de tanta dor, de tanta mentira, ele estava ali, na minha frente, rindo da minha cara. Aquele sorriso cínico, debochado,
Era como um soco no estômago. Pai? Mas como? Consegui balbuciar, a voz embargada. Ele riu mais alto, um som estridente que ecoava na noite. Surpreso, filhão, achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil? Mariana, amarrada, me olhava com os olhos cheios de lágrimas. Ela sabia de tudo. O que está acontecendo aqui? Por que você fez tudo isso? Perguntei, a raiva fervendo nas veias. Albuquerque se aproximou, o olhar gélido. Eu fiz o que era preciso, Marcelo, para proteger o meu império e para me vingar de quem me traiu. Trair? Quem te traiu? Não conseguia entender nada. Sua mãe, Marcelo, a Teresa, aquela víbora, me enganou a vida toda. Me fez acreditar que você era meu filho, quando na verdade você era fruto daquele. Ele cuspiu as palavras, o ódio transbordando. Daquele Serjão. O choque me paralisou. A revelação era tão absurda, tão cruel, que eu não conseguia processar. Meu pai, a minha mãe, o Serjão, todos envolvidos em uma teia de mentiras e traições. Mas por que me enganar? Por que não me contar a verdade? Perguntei, a voz tremendo. Albuquerque sorriu, um sorriso macabro. Porque você era importante, Marcelo. Você era o meu herdeiro, o meu nome. Sem você, eu não era nada. E a Teresa sabia disso. Ela me usou, me manipulou, e eu deixei, por amor. Amor. Aquela palavra soava tão vazia, tão falsa, vinda da boca daquele homem. De repente, uma movimentação atrás de mim. Me virei e vi Dona Teresa, ensanguentada, cambaleando em direção a nós. Albuquerque, seu monstro. Ela sussurrou, a voz fraca. Ele riu. Olha só quem apareceu. A rainha das cobras. Veio se juntar à festa, Teresa. Dona Teresa me olhou, os olhos marejados. Marcelo, foge. Ele vai te matar. Matar? Por que ele me mataria? Perguntei, confuso. Albuquerque sorriu. Porque você é uma ameaça, Marcelo. Você sabe demais agora. E além disso, você não é um Albuquerque de verdade. Você é apenas um bastardo, um erro. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu pai, minha mãe, todos me querendo morto. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. De repente, um estrondo, um tiro. Dona Teresa caiu no chão, morta. Albuquerque olhou. Para mim, a arma fumegando na mão. Agora é a sua vez, filhão. Fechei os olhos, esperando o impacto. Mas ele não veio. Abri os olhos e vi Mariana, lutando com Albuquerque. Ela tinha se soltado das amarras e se jogado em cima dele, tentando impedi-lo. Corre, Marcelo, corre! Ela gritou. Não pensei duas vezes. Saí correndo, sem rumo, sem saber o que fazer. Deixei Mariana para trás, lutando pela própria vida. A culpa me corroía por dentro. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas que? De repente, um clarão. Uma explosão. Olhei para trás e vi o galpão, em chamas. Mariana, Albuquerque, todos mortos. Ou não? No meio daquele inferno, vi uma sombra se mover. Uma sombra familiar. Serjão, vivo. Ele me olhou, um sorriso enigmático no rosto. E então, desapareceu na escuridão. O que estava acontecendo? Quem era Serjão? Por que estava vivo? E o que ele queria de mim? Tantas perguntas, nenhuma resposta. A verdade era como uma cobra venenosa, se enroscando em meu coração, me sufocando, me enlouquecendo. E eu não fazia a menor ideia do que fazer. Mas uma coisa era certa. Eu ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Afinal, a minha vida dependia disso. Serjão vivo? Aquilo não podia ser real. Depois de ver ele cair,
O sangue, o último suspiro. Uma miragem? Um fantasma? Mas a sombra dele sumindo no breu. Era real demais para ser fruto da minha imaginação. E agora, aquele incêndio. Albuquerque e Mariana, reduzidos a cinzas, tinha que ter certeza. Corri de volta pro galpão, o calor infernal quase me impedindo de chegar perto. Bombeiros chegando, a sirene gritando, caos. Forcei a barra, mostrei meu RG para um policial meio desconfiado e consegui me aproximar dos destroços. Fogo alto ainda, mas dava para ver. Corpos. 2. Impossível identificar. A não ser, Mariana tinha um colar, um pingente de Nossa Senhora Aparecida, que a mãe dela tinha dado. Procurei, achei, meio chamuscado, mas era ele. Então, ela se foi, por minha causa. A culpa me esmagava, um peso insuportável. Mas e o Albuquerque? Tinha mesmo virado churrasco? Ou será que tinha escapado como o Serjão? Precisei sair dali. O ar estava irrespirável. Fui cambaleando até a estrada, esperando alguma alma caridosa me dar uma carona. A cabeça girando, o estômago embrulhado. Precisava de respostas, e a única pessoa que podia me dar era o Serjão. Ou melhor, meu pai. Que loucura! Consegui uma carona até um posto de gasolina. Comprei um café para ver se acordava e liguei pro único número que eu tinha dele. Chamou. Caixa postal. Desliguei, joguei o celular na parede. Frustração, raiva, dor, tudo misturado, virando um bolo indigesto. Resolvi voltar pra Barra. Precisava colocar a cabeça no lugar, tentar entender o que tinha acontecido. Mas no fundo, sabia que não ia conseguir. Aquela noite tinha me transformado em outra pessoa. Um cara sem passado, sem presente e, pelo jeito, sem futuro. Cheguei no AP, tudo revirado. A polícia já tinha ido, mas a cena do crime. Impossível esquecer. O sangue da minha mãe no tapete. O bilhete da Mariana, jogado no chão. Peguei o bilhete e amassei com força. Perdão, preciso fazer isso sozinha. Por favor, não me procure. Mentira. Ela sabia de tudo, e eu fui o maior idiota, acreditando em cada palavra. De repente, campainha. Quem seria essa hora? Polícia? Algum parente curioso? Abri a porta com a mão tremendo. E quase caí duro para trás. Era ele, Serjão, vivo, com um sorriso calmo no rosto. Mas não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher. Morena, cabelo longo, olhar penetrante. Uma beleza exótica, misteriosa. Marcelo, Serjão disse, a voz grave. Preciso te apresentar a sua irmã. Minha irmã? A mulher sorriu, um sorriso triste. Oi, Marcelo. Meu nome é Aurora Albuquerque. Marcelo, Serjão disse, a voz grave. Preciso te apresentar a sua irmã. Minha irmã? A mulher sorriu, um sorriso triste. Oi, Marcelo. Meu nome é Aurora Albuquerque. Aurora Albuquerque? Impossível. O Albuquerque nunca mencionou nada. E o Serjão, meu pai? Ele sabia? A ficha não caía. Minha irmã. Ali na minha frente, depois de tudo o que aconteceu. Mais uma bomba. Irmã, que história é essa, Serjão? Ou melhor, pai, explique isso direito. Gritei, a cabeça explodindo. Serjão suspirou. É uma longa história, Marcelo. Mas a verdade é que Aurora é filha do Albuquerque. Ele teve um caso antes de se casar com sua mãe. Uma história mal resolvida que ele sempre tentou esconder. Aurora me olhava, os olhos cheios de compreensão. Eu sei que é difícil de acreditar, Marcelo. Eu também fiquei chocada quando descobri. Mas é verdade. O Albuquerque era meu pai. Não conseguia dizer nada. Apenas encarava os dois, tentando processar aquela avalanche de informações. Minha irmã, um pai que não era meu pai, uma mãe assassina,
um mundo de mentiras e segredos. Mas por que vocês estão aqui? Por que agora? Perguntei, finalmente encontrando a voz. Serjão respirou fundo. Porque as coisas ficaram perigosas demais, Marcelo. O Albuquerque estava fora de controle. Ele ia te matar. E nós precisávamos te proteger. Proteger? Mas... de quê? Do quê? A confusão era total. Foi aí que a Aurora se manifestou. O Albuquerque não era apenas um empresário corrupto, Marcelo. Ele estava envolvido em coisas muito piores. Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, e ele tinha muitos inimigos. Inimigos? Mas o que isso tem a ver comigo? Não entendia onde ela queria chegar. Tem tudo a ver com você, Marcelo, porque você é o herdeiro. O Albuquerque queria que você assumisse o controle de tudo. Mas você não era confiável. Você era bonzinho demais, ingênuo demais. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu, o herdeiro de um império do crime? Jamais. Eu nunca quis nada disso. Eu não quero o dinheiro sujo dele. Eu quero apenas a verdade. Gritei, a voz embargada. Serjão se aproximou colocando a mão no meu ombro. Eu sei, Marcelo. Eu sei. Mas a verdade é que você está envolvido, querendo ou não. E agora, você precisa fazer uma escolha. Uma escolha? Que escolha? Não tinha escolha nenhuma. Minha vida tinha sido roubada, manipulada, destruída. Que escolha, Serjão? Me diz. O que eu tenho que fazer? Implorei, desesperado. Foi aí que a campainha tocou. De novo. Serjão me olhou, o rosto tenso. Não abra. Pode ser perigoso. Mas era tarde demais. Já tinha ido até a porta, curioso, aflito. Abri, e o que vi me deixou completamente sem chão. Era Mariana, viva, com um sorriso triunfante no rosto. Olá, Marcelo. Ela disse, a voz fria e calculista. Temos muito que conversar. Mas atrás dela, uma figura sombria. Um homem alto, de terno preto com um olhar gélido que congelava a alma. E este é o meu sócio, Mariana continuou, estendendo a mão para o homem. Ele se chama Lúcifer. Olá, Marcelo. Ela disse, a voz fria e calculista. Temos muito que conversar. Mas atrás dela, uma figura sombria. Um homem alto de terno preto, com um olhar gélido que congelava a alma. E este é o meu sócio, Mariana continuou, estendendo a mão para o homem. Ele se chama Lúcifer. Lúcifer, que palhaçada era aquela? Olhei para o Serjão, para o Aurora. Eles estavam tão chocados quanto eu. Mariana, aquela garota sonsa, com um cara chamado Lúcifer. Aquilo só podia ser um pesadelo. O tal Lúcifer deu um sorriso de canto, um sorriso que arrepiava até a alma. Muito prazer, Marcelo. Soube que temos negócios em comum. Negócios? Que negócios? Eu não tinha negócio nenhum com demônios. Olhei para o Serjão de novo, buscando uma explicação. Mas ele só balançava a cabeça, incrédulo. De repente, Mariana sacou uma arma, apontou para mim. Desculpa, Marcelo, mas você sabe demais, e eu não posso arriscar. Serjão se jogou na frente, tentando me proteger. Mas Lúcifer foi mais rápido. Ele estendeu a mão na direção do Serjão, e um raio de energia saiu dela, atingindo meu pai em cheio. Serjão gritou, caindo no chão. Começou a se contorcer como se estivesse queimando por dentro. Aurora correu para ajudá-lo, desesperada. Eu estava paralisado, assustado demais para me mexer. Mariana se aproximou, o olhar frio e impiedoso. Você não entende, Marcelo. Isso é maior que você, maior que todos nós. Lúcifer se aproximou de mim.
Seu pai fez um pacto, Marcelo. Um pacto comigo. Em troca de poder e riqueza, ele me prometeu você. Um pacto? O Serjão? Com o diabo? Não podia ser verdade. Era muita loucura para uma noite só. Mentira! Ele nunca faria isso. Gritei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lúcifer riu. Ah, Marcelo, as pessoas fazem coisas incríveis por poder. Seu pai me entregou a sua alma antes mesmo de você nascer. Mariana se aproximou, colocando a mão no meu ombro. Eu sinto muito, Marcelo, mas não tem outro jeito. Você precisa cumprir o pacto. De repente, Aurora gritou. Olha! Ela apontou para o Serjão. Ele estava mudando. Seus olhos brilhavam em vermelho, sua pele escurecendo. Chifres começavam a brotar em sua testa. Eu sou livre! Ele gritou, a voz grossa e demoníaca. O pacto foi cumprido. E então ele olhou para mim, com os olhos de Lúcifer. Com os olhos de Lúcifer, ele veio para cima de mim, a boca se abrindo num sorriso demoníaco, dentes afiados. Não era mais a do Serjão. Era um rugido gutural vindo das profundezas do inferno. Sua hora chegou, Marcelo. Eu ia morrer ali, entregue ao diabo pelo meu pai. A Aurora gritava, tentando se afastar. O Lúcifer, Serjão, agarrou meu braço. Uma dor lancinante, como se 1000 agulhas me perfurassem. A escuridão me chamava. De repente, um flash, uma luz cegante, e tudo parou. O Lúcifer, Serjão, congelou, os olhos arregalados, fixos em algo atrás de mim. Mariana e o tal Lúcifer original, paralisados. Até o tempo parecia ter parado. Me virei, tremendo, e vi, ela baixinha, vestida de branco, um sorriso doce nos lábios. Impossível, ela estava morta, Dona Teresa. Mas diferente, radiante, quase celestial. Não se preocupe, meu filho. Ela disse, a voz suave e reconfortante. Eu vim te proteger. Eu não entendia nada. A minha mãe, aquela assassina, me protegendo do diabo? O que estava acontecendo? Ela ergueu a mão. Uma luz dourada emanou dela, envolvendo Lúcifer. Serjão. Ele gritou, um grito de agonia, enquanto a forma demoníaca se desfazia, revelando o Serjão de antes, assustado, confuso, mas humano. A luz se espalhou pelo apartamento, atingindo Mariana e o tal Lúcifer. Eles gritaram também, a pele fumegando. Em segundos, viraram pó. O silêncio tomou conta do lugar. Só a respiração ofegante da Aurora e a minha. E a voz calma da minha mãe. Tá tudo bem agora, Marcelo. Eles se foram. Eu não conseguia falar. Apenas encarava minha mãe, incrédulo. Mas como? Você estava morta, consegui balbuciar. Ela sorriu. Um sorriso triste. Eu fiz coisas terríveis, Marcelo. Eu sei, mas eu te amei, mais do que tudo nesse mundo. E o amor pode redimir. Ela se aproximou, acariciando o meu rosto. Seu pai, o Albuquerque, ele fez um pacto com as trevas. Em troca de poder, ele entregou a sua alma. Mas o amor de uma mãe é mais forte que qualquer pacto. Ela olhou para o Serjão, que estava ajoelhado no chão, tremendo. Ele também te amou, Marcelo, e se arrependeu de tudo. Ele merece uma segunda chance. Ela se virou, para mim, os olhos brilhando. Agora você precisa escolher, Marcelo, o caminho da luz ou o caminho das trevas. O que você vai fazer? Antes que eu pudesse responder, um estrondo. A porta se abriu com violência, e quem entrou me deixou sem ar. Albuquerque, vivo, e com ele, a Mariana. Eles sorriam, e atrás deles, um exército de demônios. Albuquerque gargalhou. Achou mesmo que ia se livrar de nós tão fácil, Marcelo? A guerra
apenas começou. Albuquerque, vivo e com um exército de demônios? Ah, Teresa, minha mãe, celestial, pedindo para eu escolher entre a luz e as trevas? Era muita coisa para processar. O AP virou um palco de horrores. Achou que ia se livrar fácil, Marcelo. A guerra só começou, gargalhou Albuquerque. Aquele sorriso cínico dava vontade de vomitar. A Teresa me olhou, um brilho de esperança nos olhos. Escolha a luz, meu filho. Você é mais forte que eles. Mas como? Como lutar contra demônios? Contra um pai que vendeu minha alma? De repente, a Aurora gritou. Marcelo, olha! O Serjão, ele estava mudando de novo. Os olhos vermelhos, a pele escura, os chifres, a possessão voltando com força total. Eu te amo, Marcelo. Escolha a luz, me perdoe. Ele gritou, a voz dividida entre o Serjão e o demônio. A Mariana, com aquele olhar de psicopata, se aproximou. Não adianta resistir, Marcelo. Seu destino está traçado. Albuquerque estendeu a mão. Junte-se a nós, filho. O poder é seu, a riqueza, o mundo todo. A decisão era minha. A luz ou as trevas da vida, ou a morte. O bem ou o mal. Olhei para o Serjão lutando contra a possessão. Para a Aurora, apavorada, mas com um fio de esperança. Para Teresa, celestial, me dando forças. E então eu escolho a liberdade, gritei. E fiz o que ninguém esperava. Me joguei pela janela. Sim, do 10º andar. Loucura? Talvez. Mas era a única saída. A única forma de escapar daquele inferno. Caí, a escuridão me engolindo. Mas no último segundo, acordei. Na minha cama, suado, ofegante. O coração disparado. Um sonho? Um pesadelo? Tão real. Levantei cambaleando. Fui até a janela. Olhei a Barra da Tijuca, o sol nascendo. Tudo normal. Mas algo tinha mudado. Eu sabia a verdade. E agora eu tinha um propósito. Limpar o nome da minha família. Acabar com o império do meu pai. E proteger a Aurora. A guerra tinha apenas começado. Mas agora eu estava pronto. E você? Tá pronto para a próxima batalha? A verdade é que essa história é só o começo. Você precisa se inscrever agora. Não perca nenhuma revelação bombástica que está por vir. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo e mostre que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas teorias. O que você acha que vai acontecer? Quem é o verdadeiro vilão? Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Mande este vídeo para 5 amigos que precisam conhecer essa história. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. Vem comigo nessa jornada inesquecível. O próximo vídeo vai explodir a sua mente.